Eu demorei muito tempo para entender o que significa ministério. Antigamente eu achava que ministério seria um cargo na igreja, então eu passei muito tempo lutando por isso. Depois eu descobri que vai muito além disso. Vem com o Tio Fera que nós vamos analisar o tema. Antes de mais nada, vem aqui embaixo, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, ajuda o canal do Tio Fera a crescer. Ministério. Ministério significa serviço, ou seja, eu estou a serviço do reino de Deus. Muitas pessoas ficam buscando um ministério dentro da igreja, ou seja, um cargo, que é completamente diferente. Você pode estar dentro de um cargo na igreja, por exemplo, ser líder do ministério de louvor, e você não está a serviço do reino. Você pode até estar a desserviço do reino, quando você começa a machucar pessoas dentro da casa de Deus. O meu ministério começou a se desenrolar a partir do momento que Deus me fez um chamado para cuidar de pessoas. Deus começou a me ensinar muitas coisas, foi me treinando, e eu não sabia para que seria aquele treinamento. Até que chegou exatamente esse ano e Deus disse: eu quero que você cuide de pessoas. E aí eu entendi que cuidar de pessoas é um ministério, se não o ministério mais importante, porque Cristo ele era assim. Jesus escolheu 12 discípulos e ele cuidava dos discípulos, ele andava, convivia, ensinava tudo o que os discípulos pudessem aprender, e assim ele conseguiu fazer com que os 12 incendiassem o mundo. E aí eu comecei a cuidar de pessoas, mas eu fiquei perguntando a Deus: como cuidar de pessoas se na igreja não me dão oportunidade? As pessoas jamais vão deixar que eu cuide de pessoas. Afinal, na igreja as pessoas me veem como o complicado. E aí Deus disse: aí é que entra o mistério. Eu vou lhe dar pessoas que a igreja, entre aspas, não quis. Eu vou lhe dar pessoas rejeitadas pela igreja, que justamente a igreja amassou e jogou fora. Quando eu falo igreja, eu falo instituição. Porque essas pessoas rejeitadas, amassadas pela igreja, são justamente a igreja. É o corpo de Cristo que está espalhado por aí. E aí eu fui atrás dessas pessoas. Deus iria colocando na minha vida. E Ele foi colocando. Apareceram pessoas trabalhosas, apareceram pessoas difíceis, pessoas doentes, pessoas querendo se matar, pessoas de todo jeito. Mas são essas as pessoas que eu quis cuidar, que eu quis tratar. Porque eu entendi que Jesus ele fez a mesma coisa por mim. Então, eu deveria fazer isso pelas pessoas também. Afinal, eu sou cristão. Então, se eu sou imitador de Cristo, eu tenho que seguir os passos dele. O que é interessante é que eu conheci uma pessoa que estava muito problemática. Ela dava muito problema, essa pessoa. E aí Deus disse: você vai se identificar. E aí eu não entendi como que eu ia me identificar com essa pessoa, porque o problema da pessoa é bem diferente do meu. Mas quando eu comecei a conviver, essa pessoa tinha o título do Ninguém Quer. O caso perdido. Já desistiram dessa pessoa. E aí o Espírito Santo me encheu de profunda compaixão por essa pessoa. E eu comecei a me aproximar e cuidar dessa pessoa, conversar, aconselhar, ensinar. E para minha surpresa, essa pessoa mudou de vida. Ela começou uma grande transformação visível aos olhos. E a mãe dela chora de emoção vendo toda a mudança e toda a transformação. E eu vi o quanto cuidar dela, que todo mundo já tinha desistido e eu não, fez a diferença. Eu decidi fazer isso porque eu aprendi que por Cristo e para o reino, eu tenho que ir onde as pessoas não querem ir. Eu tenho que cuidar das pessoas que os outros não querem cuidar. E pelo fato de eu já ter sido muito rejeitado também, e por eu ser um caso perdido, como as pessoas falavam, eu achei que eu deveria cuidar de pessoas assim. A palavra de Deus fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça.
Ou seja, se eu era uma pessoa assim, eu tenho autoridade para falar sobre isso, eu tenho autoridade para cuidar dessas pessoas porque eu vivi isso. Eu também fui rejeitado, eu também fui jogado fora pela igreja. E, no entanto, eu decidi ser igreja e ir atrás dessas pessoas. Até porque tem uma música de Rodolfo que fala que das minhas feridas saia poder para curar. Então, só uma pessoa que já teve as feridas tratadas, que já foi curado, consegue curar pessoas. Só uma pessoa que já foi amada consegue amar pessoas. E só uma pessoa que conseguiu entender o que é o perdão consegue perdoar pessoas. E eu passei por todas essas etapas com Deus. Então, como eu aprendi com Ele como deve ser um cristão, eu comecei a pôr em prática. Eu comecei a me tornar praticante da palavra. E aí eu comecei a ir atrás das pessoas que a igreja, instituição, rejeitou, cuspiu e jogou fora. E eu tenho buscado essas pessoas. A minha função é justamente resgatar essas pessoas, trabalhar com elas, prepará-las e colocá-las na igreja. E aí lá dentro Deus vai cuidar delas. Elas vão ficar firmes, porque a minha função é justamente colocá-las no alicerce da rocha, colocá-las em cima da rocha para que elas não possam mais se desviar. O que é a rocha? A rocha é Cristo. É entregá-las a Jesus. É mostrar para elas quem é Deus, apresentá-lo a elas. Isso é evangelho. Não aquela religiosidade que fica cobrando. Como eu consegui fazer isso? Quando eu me libertei da culpa. Eu carregava uma culpa porque eu não conseguia ser perfeito e eu tinha essa culpa com Deus e isso me atrapalhava. Até o momento que eu decidi me libertar de toda a culpa. Eu decidi entender que a religiosidade, ela aprisiona. Eu entendi que eu não quero isso para minha vida. E eu entendi o que é evangelho. Então, quando eu entendi o que é evangelho, eu comecei a praticá-lo. Praticando, eu fui atrás das pessoas que estavam perdidas. Indo atrás das perdidas, eu consegui fazer com que o reino de Deus se apresentasse a elas. Enfim, eu cumpri, estou cumprindo o meu ministério, o meu chamado. Bem, galera, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Beijo do Tio Fera. Fui.